Acontece. Bom, no fim de semana, o Paulo Guedes resolveu dizer que está contra uma ideia que nasceu dentro do ministério que ele comanda, relacionada com o Fundo de Garantia. A equipe que trabalha para o Paulo Guedes, exatamente, ela propôs a flexibilização das regras do Fundo de Garantia. E qual seria a ideia? Diminuir o depósito mensal que os empregadores fazem de 8% para 2% do salário. E cortar a multa paga na demissão sem justa causa de 40% para 20%. Então, por exemplo, arredondando aqui, o sujeito é demitido, ele tem lá no fundo de garantia R$10 mil. A empresa tem de pagar R$4 mil, correspondentes a 40% do que ele tem lá no fundo. Se forem R$100 mil, serão R$40 mil, né? Então, ela tem essa obrigação. E todos os meses faz o depósito ali, que equivale a 8% do salário do trabalhador. A ideia seria reduzir de 8% para 2% e a multa de 40% para 20% do que aquele trabalhador demitido sem justa causa tem na sua conta do Fundo de Garantia. Quando isso foi anunciado, na sexta-feira já vi alguma coisa a respeito, saiu na Folha de São Paulo, na edição digital da Folha, essa é a intenção dentro do Ministério da Economia. E aí, você olha essa notícia e fala, peraí, isso não vai adiante, né? Porque isso aqui é um tiro de fuzil no pé para quem está disputando uma reeleição, para quem quer se reeleger, para quem vai tentar se reeleger, como é o caso do Bolsonaro. Ele não vai aceitar isso aqui porque ele sabe que isso aqui tira voto. É claro. Qual é o anúncio? Governo apresenta projeto para reduzir de 40% para 20% a multa. E, obviamente, com depósito de 2% e não de 8%, você vai ter menos dinheiro depositado. É claro, né? Então haveria uma redução drástica do fundo de garantia que o sujeito tem direito. Falei, isso aqui não vai adiante. E no dia seguinte o Paulo Guedes falou, opa, não, e disse o seguinte, não teve e não terá aval, disse o Paulo Guedes. Porque a gente não vai mexer nessa legislação trabalhista que está aí. A gente queria criar uma alternativa. Aí ele vem com aquele troço da carteira verde e amarela, ou regime verde e amarelo, que ele defende lá, pelo menos desde 2019, quando tornou-se ministro da Economia. Mas, Paulo Guedes está dizendo que não vai adiante, tudo bem. Mas é interessante notar o que está por trás desse tipo de ideia. E se a oposição já declarada do Paulo Guedes é simplesmente porque ele não é trouxa, não é bobo. E a associação direta. O que isso aqui vai representar no ano eleitoral, né? E, de qualquer maneira, ele diz que é contra, que isso não terá aval dele. E é claro que não vai ter aval do Bolsonaro, porque ele olha e fala, peraí, isso aqui vai me tirar voto, pô, né? Vai dar, como usando aquela analogia futebolística que ele usou da outra vez, vai ter cartão vermelho. Mas como chegam a esse tipo de ideia? Isso não é uma coisa que ali no almoço, né? Os caras saem do ministério, vão almoçar num restaurante em Brasília, e aí alguém sugere isso aí. Eles estavam estudando mudanças no Fundo de Garantia. E aí, é claro que não é a revelia do ministro. Não funciona assim. Vamos analisar aqui mudanças possíveis no Fundo de Garantia? Não é assim que funciona.
eles têm metas, diretrizes, objetivos. Estudem tal coisa, é assim que funciona. Vejam o que vocês podem, o que vocês conseguem elaborar para a gente conseguir tal objetivo. É isso. O ministro, por intermédio do secretário-geral do Ministério, passa esse tipo de orientação, de ordem para os técnicos do Ministério. Eles lidam com questões que são inevitáveis, com um ministro ou com outro, questões fiscais, tributárias, arrecadação, viabilidade orçamentária, isso é óbvio. Mas ideias para o futuro, mudanças no que já existe, eles não ficam fazendo isso ali aleatoriamente. Alguém teve a ideia na hora do almoço. Não. Alguém disse para essa turma tentar elaborar algo referente ao fundo de garantia. O que move uma ordem como essa? A ideia de que é preciso tirar o impacto das taxações, tributos, aquilo que onera a folha de pagamento. Porque isso deve levar as empresas a contratarem mais gente. Mas aí entram os equívocos, os erros conceituais. Fundo de garantia, ele foi elaborado no governo Castelo Branco. Primeiro, general, aliás, alçado à condição de marechal do regime militar, da ditadura militar. Inclusive, com a dupla Bulhões e Roberto Campos. Vejam que o fundo de garantia não foi a ideia nascida ali de uma reivindicação de sindicatos, dos trabalhadores. Um liberal de verdade, não é esses liberais de jardim da infância que temos aí aos montes, nas academias, nas secretarias, nos ministérios, nas redações. Não, não. Roberto Campos era, de fato, acima de tudo, antes de ser ministro disso ou daquilo, deputado, ele era um doutrinador. Ele tinha como mote da sua vida intelectual a defesa do liberalismo econômico. Isso moveu o Roberto Campos durante grande parte de sua vida. E o Roberto Campos, no entanto, foi um dos que ajudaram na elaboração do fundo de garantia. Ele e Bulhões, que aliás tiveram pelas pressões inflacionárias, Brasília, inclusive, Brasília foi um desencadeador de inflação. A construção de Brasília, não a cidade em si, nem a ideia de ter uma capital no Planalto Central, mas a construção de Brasília produziu endividamentos, etc., no governo Juscelino. E isso começou a cobrar um preço inflacionário ali nos anos 60, principalmente já no governo João Goulart e também no começo do governo do Castelo. A correção monetária, por exemplo, é outra ideia nascida da dupla Bulhões-Roberto Campos. Era preciso, eles entenderam que era preciso proteger os salários, proteger a moeda, o valor da moeda, proteger os comerciantes. E aí vem a ideia da correção monetária, que obviamente torna-se um indexador, né? A correção monetária é a ideia que sustenta a indexação, que tornou-se depois sistêmica no Brasil. Até hoje, mesmo aí, quase 30 anos depois do Plano Cruzado, nós temos do Plano Real, perdão,
nós temos uma economia indexada nos aluguéis, nos preços do comércio, do serviço, da indústria. Então, o que havia antes do fundo de garantia? O sujeito chegou a 10 anos trabalhando numa empresa. Ele ganhava estabilidade. Ele ganhava a condição de trabalhador estável. Empresas públicas e privadas. No caso das empresas públicas, aqueles que eram contratados, não mediante concurso, mas que tinham cargos ali e poderiam ser demitidos. Mas eles também ganhavam estabilidade depois de um tempo. Por exemplo, nos Correios. E que na época os Correios funcionavam, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos era uma empresa pública. Né? E na iniciativa privada, nas indústrias, no comércio, etc. Então, antes disso, porque aí eles pensavam, mas peraí, o que vai acontecer? Vai chegar com 9 anos, vão demitir os caras. E acontecia isso. Realmente acontecia isso. Muitas empresas tentavam evitar do sujeito entrar ali na faixa de estabilidade. Porque aí, a demissão, depois que ele inteirava 10 anos de trabalho naquela empresa, a demissão era muito mais custosa, muito mais difícil. E até o pedido de demissão. Só o cara falava, não, eu quero ir embora. Precisava do aval do sindicato, do Ministério do Trabalho. Havia um procedimento burocrático até para que o sujeito se desligasse por decisão própria, não porque foi demitido. E a demissão, além de também passar por uma tramitação burocrática, era muito custosa. Mas, já a partir de um ano de trabalho, o sujeito inteirou um ano na empresa. Estava ainda há 9 anos de chegar à condição de estável. Mas, a partir do primeiro ano, completado o primeiro ano de registro, ele passava a ter direito proporcional. Então, um salário para cada ano. Um salário de indenização para cada ano. Mas havia esses entraves burocráticos, uma certa dificuldade. O que foi proposto? Olha, vamos propor a formação de uma conta, que será uma espécie de conta poupança para o trabalhador. Porém, será opcional. Vai aderir quem quiser. E assim foi. Criaram o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Não é à toa que está lá esse por tempo de serviço. Uma ideia que tinha origem no sistema anterior. E aí, as pessoas faziam os cálculos. Bom, eu estou há tanto tempo na empresa, vale a pena eu migrar para o Fundo de Garantia? Não vale a pena? E muita gente escolheu, eu me lembro de pessoas com dilema. Opto, não opto. Escolho ou não escolho o fundo de garantia? Migro ou não migro para o fundo de garantia? Muita gente com essa dúvida. Opto ou não opto? Porque era isso, opção. Depois, tornou-se o único sistema, obviamente com a Constituição de 88, respeitando, porém, quem ainda estava sob a guarda da estabilidade que havia no regime anterior como opção. Desde 1966, o Fundo de Garantia passa a ser uma opção. Antes não, era esse sistema de estabilidade. Mas por que havia a ideia de estabilidade? Por que depois, no governo Castelo Branco, a ideia do Fundo de Garantia? Atrás disso está uma concordância silenciosa, não anunciada, mas uma concordância com uma ideia de que o trabalhador, em qualquer lugar do mundo, o trabalhador, aquele que ele não tem o capital, porque quem tem o capital trabalha também, muitas vezes o sujeito é o capitalista da empresa e ele que coloca a mão na massa, ele que trabalha, ele que dirige, seja uma indústria, seja uma rede
comercial, seja um mero comércio de esquina, ele é o dono e ele trabalha. Mas aquele que é só o trabalhador, que não tem o capital, chega-se à conclusão, e essa é a ideia que está por trás desses sistemas de compensação, de que ele tem uma participação muito menor no resultado do que ele produz, muito menor do que seria justo, muito menor do que aquilo que pode ser considerado justo. Aqui está a sua participação na produção dessa riqueza, é desse tamanho e é isso que você... Claro que essa participação ela é menor do que o que seria justo. Ele não vai ter a participação que tem o sujeito que arriscou o capital, que comprou máquinas, que se responsabilizou pela folha de pagamento, que tem uma série de responsabilidades, que paga impostos, etc. Não é? Não é isso. Mas cálculos históricos feitos por pelo menos 2 séculos, principalmente desde a Inglaterra, depois também na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, mostravam que a participação era muito menor do que seria justo, porque ele também participou da produção daquela riqueza. E riqueza não é só algo material, não é só quem trabalha numa mina de ouro, não é só quem prospecta petróleo. Você tem a riqueza que não é imediatamente mensurável, mas que está em qualquer negócio. Por exemplo, em meios de comunicação. Ela não é imediatamente mensurável, mas é produção de riqueza. Senão, quem iria investir em algo que não produz riqueza, que não dá retorno? Não faria sentido. Então, o fundo de garantia, que inicialmente foi opção ao regime de estabilidade a cada 10 anos, né? Ele não era um favor, não era uma concessão, não era o liberalíssimo de verdade, não de Jardim da Infância. Roberto Campos fazendo uma concessão ali a uma ideia social-democrata. Não. Era uma coisa lógica, é preciso proteger alguém que é essencial na economia, quem trabalha, o trabalhador. Proteger, não no sentido paternal, mas no sentido de garantir a subsistência, a sobrevivência. E aí, para ser absolutamente pragmático, para quem toma esse tipo de decisão, para quem consome, e, portanto, é essencial para que as riquezas continuem sendo produzidas, porque elas são produzidas para que alguém as consuma. Se não há consumidor, por que haverá oferta? Só haveria a produção natural das coisas, aquilo que a natureza entrega para o homem. A produção em larga escala e industrial, ela precisa de consumo de massa. Ela não pode depender só do consumo dos ricos. Industriais produziram para industriais. Décadas e décadas antes disso, o Ford chegou a essa conclusão. Ele falou, eu vou pagar muito bem os meus funcionários para que eles comprem meus carros. Há até aquele exagero, porque já havia classe média nos Estados Unidos, mas aquele exagero, Ford inventou a classe média. Claro que não. Mas ele produziu uma ideia, porque aquilo depois elas trouxe por outras fábricas. Porque aí todo mundo... A outra montadora queria, a GM, queria contratar metalúrgicos, mas eles queriam trabalhar na Ford, o salário era muito maior. Ela tinha de pagar bem também. A ideia se espalha pela concorrência. Concorrência é essencial no capitalismo.
Esse é um dos males do capitalismo brasileiro. Ou dessa caricatura de capitalismo. A ausência brutal de concorrência em setores essenciais. Em setores que são fundamentais para que a economia ande. O monopólio, a cartelização, inclusive, de preços, é lamentável. Isso se espalhou, não é só no Brasil. A grande concorrência que havia nos Estados Unidos no início do século passado também foi cedendo lugar a monopólios, oligopólios, inclusive no setor bancário, né? Embora eles tenham muito mais bancos do que no Brasil, houve uma redução gigantesca do número de bancos. Os gigantes foram engolindo os pequenos. Aconteceu em todas as áreas. Produção agrícola, você tem indústrias de produção de carne, de produção de ovos, de pesca, né? Gigantes, e que vão arrebentando com os menores, vão tomando conta dos negócios. Então, quando o Ford teve essa ideia, qual era? Eu quero os trabalhadores ganhando bem, não porque eu sou bonzinho, mas eu quero que eles comprem meus carros, os carros que eles fabricam. Então isso não foi uma concessão da dupla Bulhões, Roberto Campos. Era a ideia de que esse sujeito é essencial. Ele perdeu o emprego, ele não pode ser atirado pela janela do barco. Ele não pode ser atirado ao mar. Nós precisamos dele. E, portanto, o Fundo de Garantia, ele traz uma ideia de compensação pela não participação adequada, devida na riqueza produzida. Mas, de uns tempos para cá, tudo o que se caracteriza como direito do trabalhador é alvo de ataque. Como se os direitos do trabalhador é que são responsáveis pela economia brasileira viver emperrada, não crescer mais. E são 12 anos inéditos pelo crescimento inexistente. Já tivemos décadas perdidas, né? Como a de 80, por força da inflação gigantesca, do endividamento gigantesco do Estado. Problemas, aliás, que estão aí, né? O endividamento continua gigantesco e a inflação, vez ou outra, vira um grave problema como agora. É preciso desonerar as empresas. Mas alguns tecnocratas, que aliás nunca tiveram de enfrentar uma folha de pagamento, né? Mas eles acham que desonerar é atacar os direitos dos trabalhadores. E não tirar o peso gigantesco do Estado, os impostos excessivos, a oneração da folha de pagamento, ela é taxada, isso é uma vergonha. A não correção da tabela. Então você tem uma série de mecanismos, não só monetários, né, de taxação, de tributação, mas burocráticos, impeditivos, constrangedores, que arrebentam com quem produz, seja o capitalista, seja o empregado, seja o empregador, seja o empregado. Por isso, muita gente, quando vê a possibilidade de viver de rendas, opta pelo rentismo, sem custo, sem preocupação, sem burocracia, sem folha de pagamento, sem nada. E, aliás, com uma taxação confortável. Quando há, dependendo do negócio, não há taxação. Uma beleza. Em cima da fonte de renda, enquanto que o sujeito que trabalha tem o seu salário taxado. É isso que tem de mudar. E não atacar direitos. E olha que o fundo tem uma remuneração ridícula. Melhorou um pouco agora, que chegou a ficar maior que a poupança. A remuneração é ridícula, porque o dinheiro do fundo é usado na construção, infraestrutura, construção de casas. E olha, são
incluindo as pequenas, milhares de empresas que dependem exatamente dos recursos do Fundo de Garantia. Olha que interessante. Olha quantos empregos o Fundo de Garantia garante na construção civil, na infraestrutura. Esse dinheiro é aquele descontado do trabalhador, não fica lá parado no cofre. Ele é essencial, aliás, para a União, para o governo federal conseguir cumprir algumas metas, colocar dinheiro à disposição de coisas produtivas, construção de casas populares, redes de esgoto, água tratada. Esse dinheiro sai do Fundo de Garantia. E os gênios querem desidratar esse fundo que financia não só investimentos públicos, mas empresas, porque empresas são contratadas para esse serviço e empregam gente. O Fundo de Garantia acaba sendo indutor de emprego, não de desemprego. Mas aí eles falam, não, mas aí isso pode estimular a contratar. Nunca, nunca, nunca. O Brasil, por exemplo, nos períodos em que teve pleno emprego, nunca o Fundo de Garantia foi um impedimento. Agora, fazer o que eles estão idealizando vai facilitar demitir, não empregar. Vai ficar muito mais barato demitir. Qual é a ideia? Se fica mais barato demitir, o cara pode escolher contratar. Sim, ele pode demitir o mais caro, que está lá há mais tempo, para contratar o mais barato desesperado por um emprego. Que, aliás, seria o efeito imediato e exato da tal carteira verde e amarela do senhor Paulo Guedes. Então, pera lá. Isso não vai andar, claro, ainda mais em ano eleitoral. Mas vira e mexe, vem os iluminados com esse discursinho fácil. O alvo é muito fácil, né? É muito desprotegido. O trabalhador. Impressionante. Acho que eles têm coisas mais importantes e realmente capazes de produzir efeito positivo na economia, que eles podem pensar no rico Ministério da Economia, onde tem todas as condições de trabalho. Mas não. Isso, aliás, não começou agora. Vocês viram aquela reforma trabalhista que basicamente não produziu melhora no ambiente para que as empresas abrissem as portas e gerassem vagas. Nada, nada. Pelo contrário, o desemprego continua nas alturas dos 2 dígitos dos milhões, simplesmente precarizou ainda mais a vida do trabalhador brasileiro. Ronald. Bandeirantes acontece e o editorial de abertura fica lá já já. Estará disponível para você em radiobandeirantes.com.br e também para você que tem acesso aos principais agregadores de podcast. Faça isso. Você tem um produto na sua mão para ouvir a hora que você bem entender. Rede Bandeirantes de Rádio.